Essa frase que eu estou destacando aqui hoje, ela foi dita aqui no Conexão 893 pelo querido amigo Marcos Túlio de Mello, quando eu perguntei para ele quais eram as coisas que tinha sido feito durante a gestão dele à frente do Confea, das quais ele se orgulhava. Ele listou lá algumas coisas muito importantes que aconteceram durante a gestão dele à frente do Confea, e aí, para minha surpresa, ele falou essa frase que está ali. Ele falou que da gestão dele à frente do Confea, em termos de satisfação pessoal, a coisa mais importante tinha sido exatamente o CREA Júnior. Aí a gente já se estendeu, ficou conversando alguns minutos a respeito de CREA Júnior, porque eu também sou apaixonado pelo CREA Júnior, e hoje eu estou trazendo para conversar conosco exatamente a coordenadora nacional do CREA Júnior, a Lidiane Araújo. Lidiane, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu espero que você goste de participar desse bate-papo aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço, né, por ter sido convidada, por ter sido lembrada. Você destacou aí algumas coisas que fazem muita diferença para o CREA Júnior, e esse reconhecimento é um desses pontos. São os objetivos do CREA Júnior em cada estado e do CREA Júnior nacional? Então, a proposta principal do programa, ela é ser essa conexão entre o conselho e as instituições que estão formando os profissionais que vão atuar no conselho. A gente sempre discutiu muito isso, né? Então, levar essa mensagem do que é o conselho. Acho que o grande calo do sistema Confecre Mútua hoje é a falta de conhecimento de seus próprios profissionais, para que serve o conselho, qual a finalidade, qual a intenção. Então, o CREA Júnior, ele atua nisso, nesse processo de apresentar. A gente leva palestras institucionais falando sobre o programa, falando sobre o conselho, sobre a mútua, como você entra, sobre as entidades de classe, a importância, né, de alimentar a entidade de classe dentro desse processo, quando você se forma. Uma outra coisa que a gente tem tentado discutir muito, que a gente sabe que as universidades ainda estão um pouco de déficit, é a temática de ética profissional. Então, alguns CREA juniores, por a exemplo do meu, né, da minha origem, de onde eu venho, CREA no Rio Grande do Norte, a gente leva os representantes da comissão de ética para dentro das universidades. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de ser convidado para um evento, além da palestra institucional, a gente oferece essa discussão de ética. Então, a gente leva também, dentro das nossas palestras, a importância de entender a legislação que rege a profissão. Então, esse tipo de discussão que ainda é muito escanteada mesmo dentro da formação técnica, né? Então, a gente agrega esse processo, fazer esse vínculo e aproximar as estudantes. Então, promover, nesse sentido, um canal de valorização profissional da área tecnológica. Então, o CREA Júnior, ele vem atuando tanto junto de outros, de eventos empreendedores, de outras associações, quanto dentro da própria associação profissional, né? Então, de fazer esse link, das pessoas reconhecerem esse valor e essa importância e acabar puxando esse processo assim que se forma. O nacional, ele se sintoniza com os regionais ou tem objetivos próprios? Então, o nacional, ele surge no aspecto de representação de todos os estaduais. Então, o objetivo principal de existir um CREA Júnior nacional é trabalhar para os estados. A gente faz coisas de maneira externa também. Então, o CREA Júnior nacional, ele tem eventos, a gente promove palestras, a gente faz parcerias que a gente distribui para todos toda parceria que é do CREA Júnior nacional, ela pode ser utilizada por qualquer membro dirigente de qualquer CREA Júnior. Então, a gente trabalha para fortalecer os estaduais, num processo de integração, de padronização, de dar auxílio. Então, como a gente sabe que alguns CREA juniores, eles têm dificuldade, porque tem menos gente, tem menos apoio, muitas vezes. Então, o CREA Júnior nacional, ele está ali meio que como uma âncora, para fornecer esse material, para balizar,
para mostrar, facilitar essa comunicação entre os estados, então ver o que está dando certo num estado que pode ser aplicado em outros, como que a gente vai adaptar, é esse tipo de atividade que a gente desenvolve dentro do Nacional. Você diria que hoje já é possível enxergar resultado da existência do CREA Júnior? Mudou alguma coisa? Eu consigo perceber mudanças, mas eu queria ouvir a sua opinião primeiro. Sem dúvidas, a gente tem em estados que medem isso mesmo, um exemplo é Santa Catarina, né, que tem o processo de entrada, a gente sabe que a evasão escolar na área de engenharia já é gigante, né, e a gente tem vários relatos de pessoas que, eu estava querendo desistir do curso, mas eu estou envolvido num programa legal, eu vou continuar, e acaba ficando e partindo. Outro ponto que eu acho que é essencial para o conselho é o jovem profissional se registrar. Porque antes, isso não era um fato assim, terminei hoje, as pessoas elas estão reconhecendo com mais facilidade, porque tirar o seu registro, elas conhecem as facilidades, os descontos, as coisas, porque o CREA Júnior apresenta isso, então acaba chamando o profissional até o CREA, né? Mas não naquela de, nossa, eu tenho que ir ao CREA. Não, porque o CREA está vindo até você através do programa CREA Júnior. Então, essa barreira ela tem sido quebrada e a gente tem notado que os números estão aumentando de jovens profissionais registrados. Um outro ponto muito importante nesse processo é a questão das entidades de classe. A gente vê hoje conselheiros mais jovens, e eu não estou falando só de idade, né? Eu estou falando de alimento mesmo, com jovens profissionais com novas ideias, ou um processo de perpetuação, de manutenção das entidades de classe através da entrada de jovens profissionais. Eu acho que o CREA Júnior é um ator muito importante nesse cenário todo, nesse contexto, né? De entender como se comunicar. Sem dúvida, eu acho realmente que o CREA Júnior é um excelente formador de quadros para a política do sistema profissional. Eu sempre dei muita importância. Às vezes as pessoas, né, os colegas profissionais de engenheiros dizem, não, porque o sujeito é muito político, mas a política é necessária, sabe? Sim. É preciso que existam aquelas pessoas que sabem conversar, que sabem discutir, que sabem conduzir uma negociação de modo a não colocar essa negociação a perder, né? Eu, por exemplo, dou muito valor a alguém que, em meu nome, consiga engolir os sapos e discutir e argumentar com pessoas que eu não gostaria nem de ter de conversar, e a pessoa vai lá e discute, conversa e ajusta e acaba conseguindo um bom resultado para mim. Isso é política, né? Quando eu digo para mim, eu estou dizendo para nós, né? O corpo de profissionais. Duas coisas dessa sua fala. A primeira é essa parte do processo de introdução à engenharia, e eu queria adicionar uma das atividades do programa em muitos estados, vai além disso aí, vai trazer pessoas para a engenharia. Então, hoje a gente pede espaço dentro das mostras de profissões dentro das universidades para incentivar as pessoas a fazerem engenharia. A gente tem a parte do CREA Júnior nas escolas, então, para os alunos que estão no ensino médio ainda, que vão escolher o seu curso, é importante que a gente fomente também a entrada de novos alunos, né? Que a gente tente ter a manutenção e também fomente essa entrada, esse alimento das universidades. E a outra coisa que eu queria destacar é que na sua fala você falou sobre política, e ontem eu estava participando de um evento sobre os desafios de ser mulher na engenharia, e eu comentei justamente isso. O CREA Júnior me ensinou a ser política, no sentido muito bom da palavra, de aprender como falar, o que falar, com quem falar e a hora certa de falar, porque é assim que a gente atinge nosso objetivo. Então foi um programa que me acrescentou muito nesse processo de eficiência na comunicação. Acho que a gente trabalha muito isso, porque a gente precisa saber pedir, o que pedir, a quem pedir e a hora certa para tudo. Então, isso é essencial. E foi algo que me acrescentou muito. E isso é política. Isso é política. Eu acho importantíssimo
que a gente valorize a política. Nós vivemos um período, desde 2013, 2014, em que o brasileiro começou a odiar a política, como se político nenhum valesse nada. E a política é muito importante. A política é a base de um sistema democrático. E dentro do sistema profissional, também é importante que existam os políticos, aquelas pessoas que são os representantes.